Olá pessoal, Deus abençoe vocês, suas famílias, seus lares, em nome do Senhor Jesus. Pessoal, estamos aqui para mais um momento de reflexão dentro da Palavra de Deus. Já quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui junto com vocês para termos mais um momento de aprendizado. Já quero agradecer a todos aí que estão reagindo, estão interagindo, tanto na plataforma do YouTube e do TikTok. Que Deus abençoe poderosamente vocês. Pessoal, comentem aí, comentem. Tem alguma coisa que pode melhorar, nos ajude a melhorar um pouquinho, né? A gente vai melhorar o máximo possível dentro das condições que nós podemos, né? Daquilo que nós temos, mas eu creio que aos pouquinho, nós vamos melhorando, tá bom? Então que Deus abençoe vocês e a você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós trazemos aqui no canal Momento de Reflexão vários temas à luz da Palavra de Deus e tentamos aprender, né, um pouquinho mais para saber o que a Palavra de Deus pode dizer sobre cada respectivo tema. E hoje, pessoal, é uma proposta um pouquinho ousada, né, o que a gente vai tentar a partir de agora, mas a gente vai tentar trazer a Bíblia inteira. Então nós vamos começar ali do início, né? E o início é Gênesis. Então nós vamos começar hoje por Gênesis. E vamos ver o que Deus vai direcionando nessa caminhada aí, né? Nessa caminhada, e que seja feita a vontade dele. Vamos deixar com o nosso coração, nossa mente aberta para que venha aprender com a palavra de Deus, tá bom? Então, o tema de hoje é esse. No princípio, o Deus que traz ordem ao caos. Antes de tudo existir, Deus já era. Então, não vou ler esses detalhes no banner, se quiser pode dar uma lida. É bem importante. Mas vamos puxar aqui na íntegra, para ver o que nós podemos aprender dentro do capítulo 1 de Gênesis, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa, nós vivemos em um mundo cheio de confusão, vazio e desordem. E a tendência é ficar pior ainda. Ah, mas você está sendo pessimista. Não é pessimista. É bíblico. As coisas são tendenciosas em se estreitarem, ficarem mais difíceis. Mas a Bíblia começa mostrando algo poderoso. Antes de existir qualquer coisa, Deus já existia. Gênesis 1 não é apenas sobre a criação do mundo, é sobre a soberania absoluta de Deus sobre todas as coisas. Então vamos lá. Primeiro ponto. No princípio, Deus é antes de tudo. Então, livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, né? Que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, a Bíblia, ela não tenta provar a existência de Deus. Ela simplesmente começa afirmando que ele já estava lá. Simples objetivo. E a expressão hebraica usada para criou é bara, né? Bara. E essa palavra ela é importante por quê? Porque no Antigo Testamento ela é usada exclusivamente para atos criativos divinos. É algo que é criado do nada. Bara, criado do nada, né? Então isso mostra que a criação não veio do acaso, da evolução sem direção ou de deuses em guerra, como ensinavam povos pagãos antigos. Deus cria com autoridade absoluta. E nós temos uma referência lá no livro de Salmos. Nós vamos também fazer essa analogia de outros textos também. Porque diferente do que muitos pensam, que dizem que a Bíblia se contradiz, não, a Bíblia se completa e se responde. Livro de Salmos, capítulo 33, versículo 9, diz assim, ó: porque falou e foi feito, mandou e logo apareceu, né? Então, enquanto religiões antigas diziam que o universo nasceu do conflito entre divindades, essas coisas aradas e tal, Gênesis mostra um Deus soberano que apenas fala e tudo passa a existir.
Segundo ponto, o caos não assusta Deus. O caos não assusta Deus. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. No hebraico, né, a palavra original é tohu, né, quer dizer sem forma ou desolação, e bohu quer dizer vazio e caos. Então a terra estava em condição caótica, sem ordem, sem vida, sem direção. Mas o texto diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A palavra hebraica para movia pode transmitir a ideia de pairar, como uma ave protegendo seus filhotes. Ou seja, mesmo no caos, Deus estava presente. E isso possui aqui uma aplicação poderosa. Por quê? Porque Deus entra em vidas destruídas, Deus entra em corações vazios, Deus entra em ambientes sem esperança. O caos nunca impediu Deus de agir. Terceiro ponto, Deus cria pela palavra. Né? Deus cria pela palavra. E é uma das expressões mais repetidas em Gênesis. Capítulo 1 é: e disse Deus. Ou seja, Deus cria falando: haja luz, haja separação, haja vida, haja luminares, né? Tudo responde à voz do Criador. Então isso revela o poder da palavra de Deus. E nós temos uma referência lá no livro de Hebreus. Capítulo 11, versículo 3, que diz assim, ó: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Olha só que interessante esse versículo. Ou seja, a criação inteira obedece à voz divina. A pergunta é: o homem também está obedecendo? Hoje muitos querem um Deus que apenas abençoa. Na realidade, que é as bênçãos, não abençoador, né? Mas não quer obedecer à sua palavra. O universo inteiro se curva à voz de Deus, menos o homem rebelde. Quarto ponto, né? A luz veio antes do sol. E disse Deus: haja luz e houve luz. Isso acontece antes da criação do sol no quarto dia. Às vezes, se você for ler, for um iniciante na leitura da Bíblia, você já conecta o houve luz com o sol, mas não tem uma coisa a ver com a outra, né? Por quê? Porque houve luz é diferente, mais para frente ali que Deus cria os luminares, um para a noite e um para o dia, né? Então, aqui mostra algo bem profundo. A fonte primária da luz não é o sol, é Deus. E a luz em Gênesis possui significado físico, mas também teológico. Na Bíblia representa revelação, santidade, verdade e vida, né? E ali no livro de João, capítulo 8, versículo 12, diz assim, ó: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, antes de existir qualquer astro, Deus já iluminava tudo. O homem moderno acredita que a ciência substitui Deus, mas Gênesis mostra que até as leis do universo dependem do Criador. Quinto ponto: o homem não é um acidente. O homem não é um acidente. Façamos o homem à nossa imagem. Então vamos ali para o versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança,
e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E aqui existe algo diferente, né? Em toda a criação, Deus diz: haja, produza, apareça. Mas quando chega o homem, há uma declaração pessoal. O ser humano possui, ou seja, uma dignidade especial, imagem e semelhança, né? No hebraico, tselen quer dizer imagem, demut quer dizer semelhança. Isso não significa aparência física, porque Deus é espírito. Deus é espírito. E abrindo o gancho aqui, nós temos um vídeo falado que nós trouxemos também sobre antropoformismo, que é a linguagem que é utilizada na palavra de Deus, como se Deus tivesse emoções ou características humanas. Exemplo, Deus levantou, Deus está com o seu ouvido, as narinas de Deus, o que sobe sobre as narinas de Deus. Dá uma conferida lá que ficou bem legal. Então, o homem foi criado para refletir Deus, mas o pecado deformou essa imagem. Por isso Cristo veio. Por isso que Jesus Cristo veio. E lá em Colossenses, nós temos uma referência também. Livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 15. Diz assim: o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Então Jesus é a imagem perfeita que o homem perdeu. Sexto ponto, a criação revela ordem e propósito. Gênesis 1 possui uma estrutura organizada, né? Por exemplo, do dia 1 ao 3, Deus forma luz, céus e mares, terra e vegetação. Dia 4 ao 6, Deus preenche sol, lua, estrelas, peixes e aves, animais e homens. Nada está fora do controle. A criação não é aleatória. Existe um propósito em tudo. Tudo. E isso confronta uma geração que vive sem direção. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de ordem, né? Deus de ordem. E lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33, diz assim, ó: porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Então, Deus faz tudo com propósito e ordem. Sétimo ponto, e viu Deus que era bom. Então, essa frase ela aparece repetidamente. Tudo que Deus faz é bom. O mal não fazia parte da criação original. A corrupção ela entrou depois através do quê? Do pecado. E isso destrói a ideia de que Deus criou o homem para sofrer ou viver distante dele. O projeto original, ele era perfeito. E com isso, pessoal, para concluir, Gênesis 1 não é apenas a história do começo do mundo. É a revelação de quem é Deus. Ele cria do nada, ele traz ordem ao caos, ele governa pela palavra, ele ilumina as trevas, ele dá propósito ao homem. Mesmo Deus que organizou o universo ainda transforma vidas até hoje. Até hoje. E é aquela coisa assim, talvez exista um caos dentro de você. Confusão, vazio, trevas, uma desordem espiritual. Mas o Deus de Gênesis 1 aqui continua dizendo: haja luz. E quando Deus fala, tudo muda. Ou seja, simplificando, Deus não perdeu o controle da sua vida. O caos não é o fim da história. Você não é um acidente. Existe propósito em Deus. E a palavra que criou o universo ainda tem poder até hoje. E para finalizar esse tema de hoje, né, nós vamos lá para o livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 5. 21, versículo 5.
e diz assim, ó, eu que estava sentado sobre o trono disse, eis que faço todas, não são algumas, são todas as coisas. Todas. Parte A do versículo. Então, isso fique cravado no seu coração. Porque, e disse-me, escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Então, se você ainda não entregou o seu coração nas mãos do Senhor, quem sabe hoje é o momento para que Ele faça novas todas as coisas. E que esse caos, tudo isso que tiver dentro do teu coração, venha perder força, esse vazio, trevas, desordem, isso aí vai perder a força, porque vai dar lado para que algo maior, algo mais forte, que a luz do Senhor entre no seu coração. Eu dou essa dica. Você ainda não entregou o seu coração ao Senhor, esse pode ser o momento, tá bom? Pessoal, palavra fantástica, fantástica, fantástica. É claro que assim, num vídeo não dá para esmiuçar detalhes por detalhes. Pegamos ali muitos pontos de Gênesis 1, né? Até mesmo porque senão o vídeo vai ficar muito comprido. Mas conseguimos entender, né? O nosso Deus, né? E mesmo diante do caos, Ele não perde o controle. Mesmo diante de muitas coisas acontecendo na nossa vida, Ele está no controle de tudo, ok? Aí a pergunta vem, foi edificado? Foi? Então compartilhe. Compartilhe essa mensagem, nos ajude a propagar essa reflexão para que venha alcançar mais pessoas. Às vezes você não sabe, mas clicar num botãozinho desse de compartilhar, você pode fazer diferença na vida de alguém. Tem pessoas que estão sofrendo silenciosamente, pessoas que estão ali, muitas das vezes, vivendo uma vida digital muito mais ativa do que uma vida social, e através desse compartilhamento e de uma reflexão dessa, não é reflexão minha, é reflexão na palavra de Deus. Eu estou aqui como aprendiz e aprendi muito aqui, e creio que com você não foi diferente. Mas não deixe entre eu e você, compartilhe para que outras pessoas sejam alcançadas, tá bom? E aqui nos comentários coloque a sua opinião, sugestão, melhorias, coloque o que você quiser que sentir no teu coração, tá bom? Sugestão de temas, pessoal, nós vamos seguir essa cronologia aí. Como eu disse, é uma ideia ousada, né? Mas se porventura você venha colocar aí uma sugestão de tema, nós abrimos uma lacuna aí no meio dessa progressão aí para trazer esse tema, né? Para que a gente venha aprender junto aí de acordo com a tua sugestão, tá bom? Pessoal, então é isso. Por hoje é só. Lembre-se, nosso Deus, que Ele é antes de tudo existir, tudo, nunca perdeu o controle de nada, né? Ele é soberano, Ele traz ordem ao caos, Ele cria pela sua palavra, Ele é a luz que ilumina. E Ele criou o homem à sua imagem. Com o quê? Com propósito e dignidade. Amém? Deus abençoe. Fiquem com Deus e aguardo vocês no nosso próximo momento de reflexão, se assim o nosso grande e poderoso Deus desejar, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.